Olá, olá, olá! Seja bem-vinda ao canal Digipat Design e Papelaria. No vídeo de hoje nós vamos bater um papo enquanto eu trabalho. Vou mostrar para vocês, eu estou colando alguns topinhos de bolo aqui. E eu vou colar enquanto eu converso com vocês. Falar um pouquinho sobre empreendedorismo, como é que eu comecei a trabalhar nessa área. Eu tenho certeza que quem tem vontade de empreender e não sabe como começar, ou quem já começou, mas tem medo, às vezes trabalha CLT e tem medo de abandonar a CLT para empreender, eu vou contar um pouco como que foi a minha história, que ela pode servir para você. Pode servir como exemplo, ou você pode pegar algum insight, né, que sirva. Primeiro, eu nunca tive o espírito empreendedor. Eu nunca fui empreendedora. Eu sempre fui CLT. Essa cadeira tá fazendo barulho. Eu sempre fui CLT. Então, eu sempre trabalhei para as pessoas. Sempre fui da área administrativa. Primeiro eu comecei como atendente no McDonald's. Trabalhei lá, eu tinha muita vergonha. E aí depois eu peguei e fui para operadora de caixa. Aí eu comecei a operar caixa. E depois disso, eu não era muito chegada ao atendimento ao cliente, né? Que engraçado, né? E aí eu peguei e pensei assim: agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a estudar, porque eu não quero mais trabalhar atendendo as pessoas. Eu tive alguns atendimentos meio complicados, sabe? De cliente tratando mal, xingando. E aí, falei, você quer saber? Eu vou trabalhar, eu quero trabalhar em escritório. Pelo menos no escritório eu fico lá sozinha, não tem nenhum cliente para ficar me xingando. E aí eu comecei a estudar, tal, fiz ETEC, fiz curso superior. E aí eu comecei a trabalhar na área administrativa. E aí eu entrei pra... Deixa eu só ver aqui o topo de bolo. Como é que é essa outra parte? Peraí. Só idade. E aí eu comecei a trabalhar em escritório. E aí lá eu gostava bastante de trabalhar em escritório e tal. E aí eu tive o meu filho, né? E aí eu deixava ele com meu esposo e ia trabalhar. E aí chegou um momento em que o meu filho, ele tava desacostumando de ficar comigo. Ele não queria mais ficar comigo, porque eu passava a maior parte do tempo na rua, trabalhando, né? Acordava cedo e chegava tarde. E aí eu trabalhava já numa empresa boa, né? Numa rede de supermercado, mas eu era da parte do escritório, cuidava da parte de cadastro, tudo. Bem bacana, gostava muito da minha função, me sentia importante. E também tinha um bom salário, lá eles tratavam a gente bem e tal. O almoço a empresa dava, era um almoço bom. Assim, eu entrava de manhã, chegava na empresa, tomava café, aí depois, café da manhã, aí depois eu ia trabalhar, sentada, tudo bonitinho, resolvendo lá os BOzinho, pipininho. E aí depois, dava uma outra pausa, eu ia pro almoço, self-service, a comida muito boa, e eu nunca gostei de cozinhar, então eu achava o máximo, né? E aí depois do almoço, vinha a pausa pro café da tarde, então a gente pausava pro café da tarde. E era um lugar que tratava a gente super bem, né? E eu gostava de trabalhar lá. Aí quando meu esposo falou: Patrícia, acho melhor você pedir as contas e parar de trabalhar, porque senão você não vai ver seu filho crescer. Ele não quer ficar mais com você. Você quase não vê ele já começou a comer sozinho e você não acompanhou. Só sei que eu não queria. Mas aí eu peguei, né, e falei: tá bom, vou obedecer, né? Obedeci. E aí fiquei em casa. Confesso que foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor decisão da minha vida. Comecei a ficar em casa, mas o único problema e o dinheiro, meu salário. Eu estava acostumada a ter um dinheirinho todo mês
Eu ia lá, comprava roupa, comprava minhas coisinhas, que eu sempre gostei de ser independente, comprava perfume, maquiagem e tal. E aí, o salário do meu esposo não dava pra ele me dar dinheiro. O dinheiro dele dava mais pra pagar as contas mesmo da casa, fazer compra e tal. O dinheirinho que é aquilo que eu já estava acostumada a comprar minhas roupas, meus perfumes, maquiagem, não tinha mais. Aí eu pensei, né, o que eu vou fazer? Nunca pensei em empreender, nunca, porque eu nunca tive o perfil de empreendedora, porque eles sempre falavam na faculdade, né, empreendedora é pessoas que gostam de arriscar, empreendedora é aquelas mulheres que gostam de meter as caras. E eu sempre fui medrosa, né? Eu sempre fui acostumada a ter o meu salário caindo na minha conta sem eu me preocupar com nada. Então, perfil empreendedora? Não nasci empreendedora, para falar a verdade para vocês. Eu acabei me tornando. Você já viu aquela história de morre um pote de sorvete e nasce uma Tupperware? Assim que aconteceu comigo. Morre uma CLT e nasce uma empreendedora. Olha que linda que ficou a florzinha. Depois eu mostro pra vocês como que eu embalo aqui, tá bom? E aí eu nunca fui empreendedora, nunca nem pensei em empreender, nunca pensei em vender nada. Aí eu vi uma mulher na rua de cima, ela dava pra gente blusinhas pra bordar. Ela dava a linha, ela dava as lantejoulas, tudo, e aí ela vinha marcado, vinha uma amostra, e a gente fazia os bordados. Normalmente era t-shirt assim, a gente bordava aqui, bordava as mangas. Era um bordado que demorava o dia inteiro para fazer uma blusinha, quando era muita coisa. E eu ganhava coisa de R$1, R$2, era muito pouco. Final de semana, quando eu ia lá receber, eu recebia 17, 18 reais. Mas pra mim tava bom, porque 17 reais já era o pão, né? Já dava pra comprar pão. Pelo menos já dava pra comprar um docinho gostoso, um chocolate. E aí eu fui fazendo, era o que tinha pra fazer. Fiz terço também. Já peguei presilha pra fazer. O terço a gente colocava bolinha e aí tinha um negócio de madeira com uns pregos assim pra cima. E a gente ia colocando assim pra bolinha não correr nos terços. E aí eu comecei a bordar vestido também. O vestido era R$5. Sabe esses vestidos de festa, cheio de lantejoula, cheio de pedraria? Eu bordava um vestido inteiro para ganhar R$5. E o bordado tinha que ficar perfeito, que se não tivesse perfeito, eles não pagavam. Então, eu ficava os 4 dias para bordar um vestido. E aí eu falei, não dá, vou devolver. Aí foi o aniversário do meu filho, né? E aí eu peguei e fiz uns personalizados para ele. Só que na época eu não entendia nada de personalizado. Eu peguei e eu fiz o seguinte. Eu imprimi rótulos, eu peguei na internet as artes prontas, só coloquei o nome dele. E eu imprimi no sulfite os rótulos de latinha, tubete, essas coisas. Imprimi no sulfite e coloquei o durex por cima, tipo meio que encapei o sulfite com durex, porque eu nem sabia que existia papel adesivo na época. E aí eu fiz, ficou uma gracinha, é que não tem foto aqui no celular para mostrar. Mas ficou uma gracinha. E aí um vizinho daqui que mora ainda até hoje abriu uma lojinha lá embaixo que tirava xerox, tirava impressão de boletos e tal, e fazia manutenção de computadores. Passou uma mulher lá na loja deles e perguntou assim, se eles faziam rótulos para tubete. Era, se eu não me engano, era do super-heróis. E aí ele perguntou pra mim, porque sabia que eu mexia no computador e tal. Perguntou se eu sabia fazer os rótulos. Aí eu peguei, falei, não sei, né? Mas eu falei que sabia. Aí eu fui olhar na internet como é que fazia tal. Já tinha arte pronta lá na internet também, como eu já tinha feito pra festa do meu filho. Então eu falei, eu vou fazer.
Aí eu peguei, pesquisei, fui na Elo7, vi o preço, passei o orçamento. E aí a mulher comprou. Aí eu fui lá, corri no centro da minha cidade, comprei a folha adesiva, que aí eu fui pesquisar na internet, eu descobri, né, que tinha folha adesiva. Comprei, acho que foi 3 folhas que eu comprei, solta. Fiz, entreguei, a mulher gostou. Aí depois eu peguei e falei, nossa, mas as pessoas procuram rótulo pra comprar? Procura rótulo de festa? Aí eu fui pesquisando, aí eu fui Aí que eu fui descobrir que existia sacolinha, caixa milk, caixa bala. Descobri que tinha tubete, latinha e as outras coisas com rótulos. E aí eu fui descobrindo, pesquisando. Eu falei, olha, não é que dá pra ganhar um dinheirinho? Se a mulher procurou e comprou, eu consegui ganhar, acho que foi uns 30 reais. E olha, 30 reais é muito mais do que 5 reais pra ficar bordando vestido o dia todo. Aí eu peguei e falei, eu vou pesquisar sobre isso. Aí fui pesquisando. Na época não tinha uma impressora velha, que não era nem de Vulcan, nada. E um computador caindo aos pedaços. E aí eu fui pesquisando, e aí eu entrei nas feirinhas do Facebook. Na época dava para vender bastante, hoje em dia não muito. Entrei na feirinha e coloquei lá, peguei umas fotos da internet, que nem tinha sido eu que tinha feito. Peguei lá, eu sabia que se a pessoa encomendasse, eu ia saber fazer igual. Aí eu peguei e coloquei lá que fazia adesivo, fazia sacolinha e tal. Eu ainda não fazia topo de bolo, nem sabia que as pessoas procuravam também. E aí eu recebi um pedido de 50 adesivos para caixinha. A caixinha era 6x6, era um pouco maior do que a caixinha normal. Aí eu cobrei R$1 em cada adesivo e a mulher pediu 50. Deu 50 reais. Aí eu falei, meu Deus, 50 reais de adesivo, eu vou conseguir fazer isso daqui em coisa de 1 hora. Eu faço a arte, corto tudo, ponho no saquinho. Aí sabe como você fica assim, boba? Porque eu ficava 3 dias para bordar um vestido para ganhar 5 reais. E aí eu vendi 50 reais de adesivo que eu conseguia fazer em 1 hora, e ainda eu fui entregar para ela lá no centro da cidade. Aí eu fiquei tão pasma, falei, nossa, não acredito. Eu ganhei 50 reais fazendo adesivos pra caixinha. E aí eu me empolguei, aí eu comecei a procurar, pesquisar. Aí já fui baixando o software que dá pra fazer arte. Eu não sabia fazer muita coisa, né? Mas aí eu fui vendo vídeo no YouTube, fui aprendendo. Aí entrou em contato uma confeiteira pedindo topo de bolo. Topo de bolo foi a minha entrada no mercado de personalizado. Tanto que eu não trabalho mais com festa hoje, eu trabalho com papelaria para mulheres empreendedoras. Mas topo de bolo, eu tenho cliente até hoje, da época que eu comecei, já tem mais de 7 anos. Essa cliente aqui, ó, dona desse topo, foi uma das minhas primeiras clientes. Eu não deixo de fazer o topo de bolo dela porque ela começou junto comigo. Então nós viramos parceiras. Ela compra de mim na Páscoa, quando eu faço caixas. Ela compra de mim no Natal. Então nós viramos amigas e eu não paro de fazer os topos de bolo dela. E aí eu faço papelaria para empreendedoras, mas os topos de bolo eu não tenho como parar, porque eu tenho um fluxo bacana de topo de bolo que me traz uma renda legal. Para quem está querendo começar com personalizados, topo de bolo é a porta de entrada. E aí eu entrei de cabeça. E aí eu fui fazendo cursos. E aí eu vi que dava para ganhar dinheiro vendendo papelaria. Então, se você tem vontade de vender alguma coisa, primeiro, analise as oportunidades, porque são as oportunidades que nos colocam lá na frente. Se você trabalha CLT, dá uma olhada. No seu trabalho, tem alguma coisa que você consegue levar para vender lá? Tem semijoias, roupas, o que as mulheres gostam de comprar? O que elas gastam dinheiro comprando? Então, você vai começar a analisar as oportunidades. Para você que ainda quer empreender e não sabe com o quê,
Se você não trabalha, se você só fica em casa, analisa o seu bairro. O que precisa? O que está em falta? O que as pessoas têm que ir longe para conseguir comprar? Então, é através das oportunidades que você começa a entrar no empreendedorismo de cabeça. Porque são as oportunidades que te trazem vendas. Porque você vende aquilo que as pessoas estão precisando. Coloca isso na sua cabeça. Como empreender? Eu preciso vender alguma coisa que as pessoas precisam. Às vezes o meu bairro tem, por exemplo, não tem padaria, então eu sei que na área da confeitaria, na área de pão doce, pão caseiro, eu consigo vender. Porque aí eu vou oferecendo de porta em porta. Mas se meu bairro tiver padaria, e o que não tem? Tem salão de cabeleireiro? Não, o salão de cabeleireiro que tem é muito longe. Então você sabe que aquelas pessoas que estão ali perto de você precisam se deslocar. E hoje em dia ninguém quer sair de casa para nada. As pessoas querem receber em casa, querem tudo fácil, querem que estejam tudo perto. Então uma das coisas é analisa seu bairro, analisa sua rua, o que as pessoas precisam comprar e tem que ir para longe para conseguir. Porque isso pode ser uma oportunidade para você vender. E no seu trabalho, o que as meninas saem? Lá onde eu trabalhava, depois do almoço, as meninas sempre queriam um docinho. E aí, elas tinham que ir até a doceria para comprar um chocolatinho. Se eu tivesse ali uma mente empreendedora, eu já ia levar umas trufas, uns cones de chocolate para vender, porque eu sei que ia ter uma demanda. E se você trabalha próximo a algum salão de cabeleireiro, o que você pode vender? Normalmente as mulheres que vão até salão de cabeleireiro, elas são mulheres vaidosas, elas gostam de bijuteria, semijoias, elas gostam de maquiagem, de perfume. Então analise as oportunidades, que foi isso que aconteceu comigo. Eu não nasci empreendedora, foi a oportunidade. Eu vi ali que tinha chance de eu ganhar um dinheiro e aí eu fui e entrei de cabeça. No começo eu fiquei um pouco com medo de investir em equipamento, igual a Silhouette, uma máquina aqui, ó. Essa máquina de corte, na época eu paguei quase 3 mil reais nela. É um investimento caro. Eu ficava com medo de comprar e de não conseguir pagar, porque eu dependia do meu ganho para pagar minhas contas. Aí meu esposo falou, não, Patrícia, compra, vai dar. Eu comprei, ela se pagou. Às vezes a gente tem medo de investir achando que não vai dar certo. Mas o equipamento que a gente compra, ele se paga. Então vale super a pena. Depois eu fui comprando as outras coisas e tal. E aí o meu negócio foi crescendo aos poucos. Devagar e sempre. Tem gente que cresce rápido? Tem. Mas tem gente que cresce devagar? Tem. Eu sou uma de quem cresceu devagar e tá crescendo devagar até hoje. Porque a minha empresa não para de crescer. Tá sempre crescendo, graças a Deus. Então, a primeira coisa que tem é, além de analisar as oportunidades, peça a Deus sabedoria. Deus vai te dando ali, abrindo os caminhos. E aí você tem que ser perspicaz, você tem que analisar o mercado. Olha, eu comecei a vender papelaria, eu vi que festa não trazia muito retorno financeiro. Era muita mão de obra para pouco retorno financeiro. Então, o que me traz um retorno financeiro que eu não preciso ficar me matando até 4, 5 horas da manhã? Papelaria para empreendedora, caderno, agenda, cartões. Então, é isso que eu vou focar. Daquilo que vai me trazer qualidade de vida, vai me trazer um retorno financeiro legal, é nisso que eu foco. Quando você começa fazendo de tudo um pouco, até que você vai nichando ali. Aquilo que te traz mais resultado é aquilo que você foca. E uma das coisas mais importantes, foca sempre na organização financeira. Anota tudo no caderno, tudo que entra, tudo que sai, para onde foi o dinheiro, que assim é muito mais fácil. Você vai saber se você tem condições ou não de investir em material, em equipamento, que você sabe quanto que você ganha no mês. Você sabe se vai dar para pagar ou não. Quando eu fiquei na dúvida de comprar a Silhouette, eu não tinha esse controle financeiro, então eu não sabia quanto que eu ganhava no mês. Então é aquela bagunça e não dava certo. Mas analisa as oportunidades. Se você trabalha em CLT, a grande maioria das mulheres
elas dizem o seguinte: ah, eu trabalho CLT, eu tenho medo de abandonar, pedir demissão ou pedir para mandar embora e não conseguir empreender. Elas têm medo. Porque o que acontece? Uma coisa é segura, o salário dela tá todo mês na conta, que é trabalhar CLT. Outra coisa é empreender, que você vai ter que ir atrás das vendas e dos seus clientes. Então, normalmente, você fica onde é seguro. Sabe aquela história, mais vale um pássaro na mão do que dois voando? A grande maioria fica segurando o pássaro e não vai atrás do que tá voando. Às vezes, o que tá voando, quando ela pegar, serão dois. Então, o medo paralisa, o medo te prende. Mas se você tem um sonho de empreender, quer ficar em casa, quer cuidar dos filhos, quer ter mais tempo com a família, mete as caras, mete as caras. Uma das coisas que eu posso te garantir é que se você colocar tempo no seu ramo, um pouco de dinheiro, dedicação, perseverança, não tem como dar errado. Porque as vendas, elas não acontecem do nada. As vendas não caem do céu. As vendas você conquista, você vai atrás, você divulga, você bate de porta em porta, você manda WhatsApp, você posta, você faz um tráfego pago. As vendas dependem de você, trabalhando ali, ó. E para isso precisa de tempo. E quando você é CLT, você não tem tempo. Então, você nunca vai conseguir se desenvolver. Então, se você for mandado embora, tá com um dinheirinho aí, aproveita. Não precisa gastar todo o seu dinheiro. Compra uma amostra. Começa com uma amostra. Dessa uma amostra, você tira a foto e posta. Se precisar fazer para doar, não tem problema. Já tive vezes que eu fiz agenda e doei. Mas o que eu precisava? Eu precisava da foto, mostrar a agenda, do vídeo, filmar. E foi super válido, porque através daquela agenda que eu doei, eu consegui vendas. Então, às vezes, doar para um familiar, por exemplo, se você quer vender roupa, compra uma blusinha, dá para alguém ou coloca lá para venda. E fala para essa pessoa te indicar nas redes sociais. De um presente que ela vai gostar, ela vai te indicar e de repente ela consegue uma venda para você. Então, a venda é movimento. E todo empreendimento, toda empreendedora tem que ser organizada, tem que organizar a rotina, porque você não dá conta, porque você vai cuidar da casa, cuidar da roupa, da comida, vender, tirar foto, ser garota propaganda, entregar e produzir. Então você tem que ser organizada ali. E tudo isso, o mais importante é, peça a Deus sabedoria, porque Ele vai te direcionar. Porque Deus, Ele tem pensamentos bons a respeito de nós. Ele quer que nós prospere. Só que a prosperidade de Deus, ela é um pouco diferente da prosperidade que o mundo prega. O mundo prega a prosperidade como riqueza, excesso de coisas. Mas a prosperidade de Deus não é o excesso de coisas, é ter tudo o que você precisa. Eu preciso ir no mercado, eu tenho como ir. Eu preciso de uma roupa, eu tenho como comprar. Meu filho precisa de um caderno, eu tenho como comprar. Essa é a prosperidade de Deus. Não te falta nada, mas também você não amontoa riquezas. Porque o mundo lá fora diz que prosperidade é você ter um carro zero, é você ter uma mansão, é você ter o celular de última geração. Mas essa não é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é um contentamento. Você se sente contente, satisfeito com o que você tem. É um contentamento. Você pode ganhar ali X por mês, mas você está feliz com aquilo. Você está contente. Você pode trabalhar igual agora, deve ser... Não é tão cedo, não sei que hora que é agora. Mas eu tô feliz aqui colando meus topos de bolo e gravando o vídeo aqui. Eu tô super feliz. Te dar um sorriso, né? Senão vai parecer hipocrisia. Mas eu tô feliz com o que eu tenho. Não tem muita coisa. Tem muita gente que tá lá na frente. Mas eu não me importo de esperar.
Não me importo, mesmo se um dia eu estagnar e continuar do jeito que eu tô, pra mim já tá bom. Então, peça a Deus sabedoria, discernimento. Tenha fé, tenha coragem. Tira o medo de lado, porque o medo te impede de fazer coisas extraordinárias. Muitas das vezes, o medo é só a parede que tá entre você e o sucesso. Então, tira esse medo aí, ó, e vamos empreender com sabedoria. Beijos e até o próximo vídeo.